Fala pessoal, começando mais um episódio do Papo Food Podcast, episódio número 14, com Bia Fraga, expert iFood, especialista em gestão de restaurantes, professora do Cindy Rio. E hoje a gente vai bater um papinho sobre gestão, sobre estoque, sobre marketing para restaurante, e a gente vai tentar trazer aí algumas informações relevantes. A Bia tem diversos restaurantes aqui no Rio e vem aprender com a gente. Falando nisso, gente, se você está querendo empreender, né, agora no ano de 2023, hoje o papo é para você. Se você conhece alguém também que está querendo, compartilhe esse vídeo, tá? E curte o nosso canal. Então, Bia, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de receber você aqui, que eu sei que você vai ajudar muitas pessoas hoje. Obrigada, que prazer estar aqui com vocês hoje. Bia, fala para mim, antes de a gente falar de toda a parte de gestão de restaurante, quem é a Bia? Como é que a Bia começou nesse mundo? Você tão novinha, já super experiente, já trabalhou com várias marcas importantes, né? Como é que surge essa história, assim, de restaurante? Cara, eu fazia estágio, né? Com 17 anos fazia estágio numa multinacional. E eu não era nada feliz, né? Ter aquela coisa de trabalhar com a roupinha certinho, no horário certinho, e ter chefe chato, enfim, trabalhar com papelada. Era muita conta o dia todo. Era a parte que eu gostava, mas não especificamente o que eu gostaria de trabalhar o resto da vida. E aí a minha tia é sócia da Kátia Barbosa, do Aconchego Carioca. Eu virei pra ela e falei assim, pô, se eu me demitir, vamos dar um estágio voluntário aqui? E eu fazia administração na época, então fazia todo sentido. E aí ela falou, não, beleza, fica aqui um tempo trabalhando com a gente pra ver se você gosta da coisa. E ela torcendo muito pra que eu não gostasse, porque ela sabia o perrengue que ia ser trabalhar com restaurante. E aí passei uns 6 meses, 7 meses lá, me apaixonei, porque não tem como, né? Quem começa a trabalhar com restaurante gosta muito. E aí fui me especializando, né? Porque uma coisa que eu falo muito é que a gente precisa se especializar se a gente quer trabalhar com isso o resto da vida. Aí fiz o curso de sommelier de cervejas, fiz curso de mestre em estilos de cerveja, fiz todos os cursos do Cindy Rio, que hoje eu sou professora, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes, gestão de cardápio, gestão de estoque, gestão financeira, como trabalhar como gerente. E aí no Aconchego eu fiz quase tudo, só não fui pra cozinha, mas eu fui auxiliar ali de salão, fui garçonete, trabalhei na fila para entender como era a operação de fato. E aí comecei a dar consultoria para outros restaurantes, para outros bares, padarias. E aí na pandemia entrei no digital, que, né, é o que a gente busca para escalar. Então, acho que uma coisa legal pra gente deixar claro aqui pro pessoal é se especializar. E a Cindy Rio foi uma grande opção para você começar, né? E também se colocar disponível, né? Você foi aprendendo no seu processo ali já trabalhando, criou oportunidade. E as pessoas não veem isso também como empreendedorismo, porque isso foi a sua plantação para você ter o seu negócio hoje, né? Com certeza. Eu vejo muito o pessoal que fala, eu quero abrir uma hamburgueria. O que eu faço, Bia? Vai trabalhar na hamburgueria, e aí eu falo, cara. Você já fez um hambúrguer numa chapa alguma vez da vida? Já entrou numa cozinha de restaurante pra saber como é que é? O pessoal fala muito nisso, né? Eu quero abrir uma pizzaria porque a margem é boa e vai dar muito dinheiro. Mas já abriu uma massa alguma vez? Já sabe como é que é o fluxo de pedido? Então tá na operação, no dia a dia, né? Testar antes, sei lá, tem algum amigo que trabalha, pede pra ficar um dia lá, pelo menos, conhecer, pra né? Ter a viver experiência, isso, né? A gente sabe cozinhar às vezes em casa, fazer um bolo de uma massa ali, 3 ovos, né? Bota no forninho de casa. Vai fazer na batedeira tempo pra entregar, com o entregador ali já, o cliente mandando mensagem. Aí eu quero ver o que tu vai arrumar. É verdade. Mas o Cindy Rio foi fundamental, assim, eu sou muito grata. E é uma instituição que hoje eu recomendo para todo mundo, pelo menos aqui do Rio, né? Porque então dá para entrar no site. E aonde que são essas aulas? São no centro do Rio. E aí tem desconto para quem é associado, fora os diversos benefícios, como assessoria jurídica, por exemplo. Mas quem não é associado pode fazer os cursos também. Então que legal. Dá para todo Mais mundo um canal fazer. aí para vocês aprenderem, tá vendo? Não dá mole. E aí você chegou lá no restaurante, né, da Bia e... Não. Da Bia não, da Kátia. E você viu... O que mais chamou a atenção? Porque assim, uma coisa é você trabalhar numa multinacional e ver a gestão daquela empresa, outra coisa é você ver a gestão do restaurante, que é muito mais específico, né? O que mais te atraiu, assim, que você mais gostou? A gente estava conversando ainda há pouco sobre a diferença entre restaurante e delivery, né?
E o que mais me chamou a atenção foi o contato com o cliente, assim, a experiência, né? Porque eu falo muito isso para as pessoas. Você pode ter o melhor produto do mundo, a melhor comida do mundo, mas se o atendimento no restaurante for ruim, a pessoa não vai voltar. É verdade. Então, eu prestava muita atenção nisso, assim, desde a hora que a pessoa chegava na fila, como ela era recebida na fila, o tempo que ela ia passar na fila, até o momento que ela sentava, como ela era recebida no momento que ela sentava, até a hora de fechar a conta e como era esse fechamento de conta. Então, acho que o que mais me chamou a atenção foi a questão de atendimento e, principalmente, a experiência. Que isso vale para delivery também, né? Independente de se é delivery ou restaurante, experiência a gente pode causar de qualquer jeito. Mas o ecossistema como um todo da experiência do cliente. Maneiro. E nesse processo todo que você atende outros restaurantes, começou, né, com a sua tia, o que você percebeu assim como diferencial para as pessoas que começam nessa área conseguir performar bem? Qual você acha a maior dificuldade deles? Sem dúvida, precificação. Precificação, né? Eu acho que não só precificação, mas a gestão e o entendimento do restaurante como um negócio e não como um hobby. A gente vê muito por aí a galera que começa a empreender. Às vezes a gente não precisa nem estar falando de um restaurante grande, né? Alguém que começa a empreender dentro de casa e leva aquilo mais como um hobby do que como negócio. Aí, por exemplo, não divide a conta da empresa e a conta pessoal, né? Que é um erro clássico muito comum. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Que quando a gente vai para um mundo de empreendedorismo a sério, fazem toda a diferença. Eu acho que, além disso, cara, coisas que do dia a dia, sabe? Gestão de estoque, por exemplo. Mesmo que você empreenda em casa, você tem que ter uma gestão de estoque. Você não pode usar o leite condensado para fazer o brigadeiro que você vai vender um delivery e um brigadeiro para você comer em casa vendo alguma série. Então, são tópicos que valem. Eu tenho consultoria de restaurante que fatura mais de 1 milhão. E eu tenho consultoria, né, mentoria para restaurante, para delivery dentro de casa, que é R$300 por mês, porque é uma renda extra. E é a mesma aplicação para todo mundo. A gente começou em casa, né? Eu lembrei agora, quando a gente começou em casa, que a gente usava a geladeira da nossa casa para fazer os produtos. E aí tinha, sei lá, ovo de codorna, tinha milho, tinha champignon, não sei o quê. Aí a minha mãe falava assim: não, eu tô botando meu almoço. Aí eu, mãe, isso é da empresa, mas tá na minha geladeira, como é que eu... Como é que separa, né? É um absurdo isso, eu não posso comer o que tá na minha geladeira. Aí a gente tinha isso muito claro, mas as pessoas, minha mãe, por exemplo, não tinha, né? E acontece muito isso quando você começa em casa. Muita gente não entende. É até meio repetitivo a gente falar disso, né? Mas, tipo, quando você tem uma operação que tá deficitária na sua precificação, cara, isso vai te trazer um transtorno tão grande, mas tão grande. Tipo, o cara compra carne, aí depois do preparo ela diminui para tanto. Ninguém nem pensa nessa parte do descarte, do que não serve. E aí ele tá vendendo lá R$10, jurando que custa 5 e não é. O melhor é eu tô vendendo, cobrando o dobro, então eu tenho 100% de lucro. 100% de lucro. Aí machuca quando eu ouço vai no isso. fundo do coração, acha né? isso, que não tem noção nenhuma, acha que porque... se eu comprei o frango por 10, se eu vender por 20... É porque as pessoas vão na lógica, né? Se a gente fosse vender uma camisa, a gente compra a 30, vende a 60, vai fechar a conta. Porque não vai ter perda nenhuma, não vai ter embalagem, não vai ter nada. Só que as pessoas precisam entender que o delivery também, por ter embalagem e outras coisas, mas tem que estar no cálculo ali, todo o processo. Você tem que pensar do início ao fim, todos aqueles custos, né? E como é que você trabalha isso nos clientes para trazer essa visão? Tem uma coisa muito engraçada que a gente faz sempre quando a gente entra numa consultoria dentro de um restaurante, qualquer que seja, delivery, restaurante, a gente pede para todos os operadores, os cozinheiros, quem manipula de fato os alimentos, para eles cortarem, limparem, fazerem o mise en place, né? Toda a parte antes de virar a operação mesmo, de abrir o restaurante, para eles cortarem, limparem, deixarem tudo prontinho, 1 quilo de cebola. E aí pega 1 quilo de cebola, entrega na mão de cada um, pesa antes, tem 1 quilo, beleza. Limpa aí e deixa cortadinha para começar a operação. E aí a gente faz com todos os operadores do restaurante. Aí esse 1 quilo, em um operador vai dar 950, no outro vai dar 800 e tanto, no outro vai estar 700 e tantos gramas, porque cada um limpou de um jeito, cada um tirou a parte feia de um jeito. E isso é precificação também, né? Porque a gente entende que isso daí não é 1 quilo. Se você compra 1 quilo de cebola, no final,
teu funcionário pode estar fazendo aquilo render 900 e poucos gramas e vai ter outro que pode estar fazendo render 700. Se você não repassa isso para o cliente, seu preço já está errado É aí. engraçado que quando a gente tem conhecimento, a gente começa a observar tudo, né? Onde a gente vai. Eu estava no mercado e esse mercado vende comida também. E é tudo aberto, exposto, assim, né? Aí eu fiquei olhando, o cara tava descascando a batata, mas sabe naquela, na força, assim, tirando a taco, assim, a batata desse tamanho ficava assim. Aí eu falei assim, gente... E virou batata inglesa. Juro por Deus, acho que aquele cara devia estar com ódio naquele dia. Aí eu falei assim, gente, lá na minha loja, eu uso o descascador de legumes que você vai passando assim. Mais Então fácil pra sempre sai padronizar, né? fininho, né? E é muito mais rápido. Falei assim, um detalhezinho, tirou a faca e botou um negócio na mão dele, jamais aconteceria. Ainda diminui o risco. É. Ainda diminui o risco de corte. acidente. Então, o gestor também tem que estar ligado nessas coisas. Não só... nesse caso, parece que o problema está no funcionário. E se você fizer um treinamento ou dar um utensílio melhor para ele, ele vai render muito mais aquele produto, né? Às vezes, a gente teve um caso recente que o gestor, ele reclamava muito dos gastos com comida. Ele falava, nossa, meu CMV tá muito alto, eu tô gastando muito com comida por mês, com insumo, não é possível, não sei o quê. E aí a gente começou a olhar todos os insumos, todos os processos, tudo que ele fazia, tudo que todo mundo fazia, a gente começou a olhar no detalhe cada um. E aí eu achei um gasto muito grande com alho. Que alho não tem como, você vai usar, não tem jeito. E aí o gasto muito grande era de desperdício, porque a galera começava a limpar, descascar, não sei o quê, tira a parte ruim, joga fora, corta de qualquer jeito. E aí eu falei com ele, querido, vamos comprar já o alho prontinho, bonitinho, descascado, limpinho. Aí ele, não, porque é muito mais caro, porque não sei o quê. Aí eu peguei um papel, fiz a conta aqui com ele. Eu peguei, quando a gente compra 1 quilo de alho com casca, com tudo, ele custa tanto. Seus funcionários limpam e fica tanto. E gastam um tempão para limpar, né? Tem todo o processo. Depois tem que higienizar tudo, senão fica tudo fedendo a alho. No final das contas dá isso, mais esse tempinho aqui, que eu não vou precificar esse tempo, mas no final dá isso. O alho já descascado é tanto. Saía muito mais Aí tu barato. vai ver a diferença Vale no quilo, muito não é nem mais a tão pena. mais alto. Exatamente. Então, assim, é no detalhe, é no olho. Por isso que quem empreende no mercado gastronômico não é que nem vender uma camisa que você estava falando. Porque a gente tem que olhar, cara, é na unha, não tem jeito. Eu preciso olhar o quanto que o cara tá cortando o alho poró para saber se ele não tá cortando pela metade e jogando fora. Senão duplica esse custo E dá todo. pra usar o alho, no alho poró, dá pra usar ele inteiro. Não Exato. precisa botar só aquela parte branquinha. Exato. Então, é isso, tem que olhar no detalhe, não tem jeito. Aí. Agora a gente vai falar de estoque. Eu sou da área da gastronomia, ele é a parte de gestão. Aí Ela sempre é tem uma aquela briga, que quer né? comprar 50 Eu caixas, falo, mas eu tem que ter as coisas para eu fazer. Aí mas ele ela fala, quer o "Mas estoque não para tem-" um ano. Aí ele fala, mas não tem que ter um estoque tão grande. Eu falei, então é sempre a briga, né, de quem tá empreendendo, é o quanto que tem que ter no estoque. Uma outra coisa de estoque também que chamava muito dava muito problema era o seguinte, a gente não via o dinheiro entrar. Por quê? Porque entrava, comprava e fazia estoque. E aí eu falo assim, gente, mas não tá fechando muita conta e tal. Ele falou assim, não, mas você tem dinheiro ainda, só não tá no banco, tá aqui dentro da sua loja, né? E aí tinha esse conflito de enxergar que aquele estoque também era dinheiro, né? Como é que funciona isso? Eu tenho uma frase que eu ouvi lá no Sindri, inclusive, no curso de estoque na época, que eu replico para todos os meus alunos. O estoque é o principal cofre do restaurante. E é exatamente isso. O dinheiro tá lá. O dinheiro tá exatamente paradinho ali. Só que a gente precisa controlar esse dinheiro poderia estar no meu bolso. Talvez não precise tanto dinheiro ali parado. E aí tem algumas... Quando a gente faz um trabalho de diagnóstico, quando eu entro num restaurante para, Bia, eu não vejo dinheiro no final do mês, o que eu preciso fazer? A gente começa a pesquisar os caminhos, né? E um diagnóstico que a gente faz é o estoque. Por que esse cara está comprando muito e não está sobrando no final do mês? Pode ser que a precificação esteja errada? Pode ser, mas podem ser diversas outras coisas. Quando o estoque está muito alto ou quando ele está comprando muito, podem ter alguns problemas que o gestor precisa investigar. É aquilo que a gente estava falando de olhar tudo muito na unha, né? Se ele estiver tendo muito problema com validade, com perda de produto por validade, isso vai fazer o CMV dele aumentar, porque ele vai ter que ficar comprando para repor esses produtos que ele está perdendo. Então, quem não tem controle de validade já está gastando mais dinheiro do que deveria.
Tem a questão do furto também, porque quem não controla na unha pode Sem dúvida. estar sendo roubado e nem tá percebendo, assim. Eu peguei outro dia um restaurante que estava tendo um déficit de um saco de camarão por semana. Caraca. Porque eu cruzei com a ficha técnica com as vendas e eu vi que vou te tava... dar até um problema maior. Ontem chegou mercadoria na loja, a gente não tava, receberam pra gente. E no que eu tô notando ali a embalagem, parecia que tava meio violada, assim, mas disfarçada. Quando eu botei a mão na caixa, era uma caixa de frango. Eu empurrei um pro lado, assim, eu vi que tava faltando. Pacote. Não. Tipo, meio ali, ou faltava dois, 1 ou 2 pacotes. E o controle de estoque começa ali também. Uhum. Se você não analisa a entrada, ali provavelmente já não tinha 20 quilos. Aí, sei lá, tem 18. Já tá precificado errado. Exatamente. Essa questão do recebimento acontece muito no delivery, porque tem vários deliveries que, eu não tenho como receber porque eu só abro às 5, às 6 da noite, e aí a pessoa da loja do lado vai receber pra mim. Tudo bem, o cara tá fazendo super, na moral pra você. Só que ele não vai conferir se tem, Exatamente. sabe, se o peso tá Entregador certinho. E é real isso. Quando você mostra uma falha, tá todo mundo vendo. Então você tá vulnerável já na entrada. Se tá vulnerável na entrada, daí pra frente. Tem que ter controle de entrada, não tem jeito. Esse mesmo fornecedor, no último pedido aconteceu também. Eu vi que o saco tava... Eu falei assim, acho que é porque a caixa é embalada num saco. Eu falei, acho que na hora que ele foi pegar aquele peso, deve rasgou ter... e tal. Aí agora, de novo, aí eu fiz contato. Falei, os entregadores, eles avaliam cada loja, cada empresa. Se ele vê que você não tem câmera, se ele vê que você não tem balança para pesar, ou que você é muito legal, não, ele entrega, eles Gente aceitam, boa. tranquilo, então deixa no vizinho, tá tranquilo. Então eles vão vendo isso e vão tirando, entendeu? Isso é muito comum acontecer. O que acontece também... Aconteceu com a gente uma única vez e a gente também não deixou acontecer novamente. A gente tinha um fornecedor de hortifruti. A gente começou a notar que algumas coisas vinham boas, outras razoáveis e outras muito ruins. Aí já acontece, né? Porque hortaliça, verdura e tal, acontece. Só que quando você não é exigente, a gente ouviu esse fornecedor falando de um conhecido nosso que tinha uma pizzaria. Nossa, a fulana é muito exigente, tudo que vai pra ela tem que ser o melhor. Eu falei, então já entendi. Por que o meu pode ser o Eu melhor tenho que também? ser exigente. Porque aí ali começa o ponto de entrada dessa operação. Se você compra mal, teu CMV lá no final tá estourado. Eu tive um caso recente com um fornecedor também, de entregar acho que foi catupiry. Entregou com 1 semana, assim, de validade. Só que eu tava na loja na hora. Foi assim, um dia que eu falei pra vocês que eu apareço nas lojas e vou ficar aqui um tempinho pra ver o que acontece. E eu tava na hora. E aí, quando eu tô nas lojas, eu acho que as pessoas se movimentam um pouco mais. E aí, o rapaz foi conferir o pedido que chegou de catupiry. Chegou catupiry, requeijão de corte, queijo, algumas coisas assim. E aí, veio com 1 semana a validade. Eu falei, pode mandar voltar. De jeito nenhum. Porque aí, 1 semana depois, vai vencer esse catupiry. E aí tu vai ter que comprar mais, né? E teve outro caso em outro restaurante que chegou bacon, a nota 20 quilos e no saco, e aí é um bacon pesado, 17.825, eu acho. Volta também. Pronto, precificado errado se recebesse esse produto. Então, as pessoas ficam muito nessa paranoia de, eu tenho que multiplicar por quanto para fechar a minha precificação. E às vezes tá perdendo até dinheiro antes da chegada. No recebimento, dentro da cozinha, né? Então... No desperdício também. Quando você não faz um estudo ali do cardápio, você tem vários insumos, você vai passar nesse problema da validade. Exatamente. Tem até o caso dos produtos... falando de cardápio um pouquinho, né? Você tem uma hamburgueria que tem um hambúrguer só seu que usa, sei lá, gorgonzola. E aí o seu pedido mínimo do fornecedor é altíssimo de gorgonzola. Aí você fica com a mercadoria peça fechada, normalmente. parada ali, com um produto que não vende tanto, porque hambúrguer normalmente de gorgonzola não vende tanto, e você tá com dinheiro parado ali. É muito mais fácil tirar esse produto. O que a gente faz pra minimizar esses problemas é sempre você estar olhando o que está vendendo mais. Exato. E ali é o elogio do cliente. O que mais vende provavelmente é o que mais agrada o público. Então, os que menos saem, cara, se você tivesse problema, por exemplo, a gente tinha uma salada nossa que tinha cane. E aí saía às vezes, mas o cane tem uma durabilidade legal e tal. Mas, cara, é estoque.
Se não sai, não preciso ter ele. Os clientes nem deram falta do prato. E o pior do que o cane era o shiitake. Shiitake, a gente tinha shiitake também. Perde mais rápido. Perde muito e não dá É volume, caro. né? Ele É cai, caro, exatamente. Tem uma perda muito alta. É. E aí a gente vai moldando ali até chegar num formato legal. Isso tudo é teste também. Ninguém acerta de primeira. Mas, assim, de forma prática, assim, se não é multiplicar nem por 2, nem por 3, o que é, então? A precificação? Eu sei que é muito Tá. complexo de falar, assim. Mas Eu vou tentar dar um geral. nem precificação, né? Porque a precificação engloba tudo isso que a gente tá falando. Mas, assim, a pessoa conseguir ter noção da importância de fazer esse processo. Eu vou falar assim, coisas que você precisa se preocupar para precificar de uma forma razoável, né? Aham. E aí, assim, muita gente se preocupa só com a questão dos números, mas público, não tem jeito, tem que olhar para o público. Às vezes você tem um produto muito bom, você está vendendo para o público errado. Então, posicionamento de marca é super importante. Também, cara, preço é posicionamento, então se posicionar corretamente também é precificação. Concorrência, não olhar só o valor da concorrência. Meu concorrente cobra R$40 a pizza, eu vou cobrar 38. Mas você tem que olhar para a concorrência. E tem que olhar a experiência também. Se for Exato. totalmente diferente, você tá comparando banana com maçã. Exato. Analisar a concorrência também é precificação. E aí olhar para o concorrente certo, né? Eu sempre falo pro pessoal, às vezes você tá olhando pro cara do seu lado que vende muito, mas que não é seu concorrente, você tá lá, pô, caraca, esse cara dele vende é diferente, muito né? e não tem nada a ver. Então, lembrar sempre que o concorrente é alguém que vende um produto similar, com preço similar para o público-alvo similar. Olhar para o concorrente certo também é precificar. E aí levar em consideração o CMV, todos os gastos dentro da ficha técnica, fazer a ficha técnica corretamente, aí a gente entra na questão dos cálculos, né? Calcular o markup, porque você vai levar em consideração todo o rateio das suas despesas fixas e variáveis sobre o faturamento, calcular seu ponto de equilíbrio financeiro para ver quanto que eu preciso vender no ticket médio que eu tenho para bater aqui o 0 a 0 e depois ter um lucro. E aí você consegue fechar o preço em cima de tudo isso. Pelo menos é a forma que eu faço. É chato? Porque você faz várias etapas. Mas eu fico mais segura, pelo menos. Também lembrar que tem as taxas de cartão de crédito que tem que estar embutido no custo. Tem as taxas de embalagem, imposto. né? Eu percebo muito gente que está começando agora que tem um defeito que é assim, o meu custo para fazer um bolo é ovo, farinha, leite, açúcar, fermento. Então, eu fui no mercadinho, né, gastei R$50 ali. Então, se eu lucrar 100, 150, já tá certo. Só que não bota nenhum dos outros custos. Não bota taxa de cartão, não bota taxa do iFood, não bota taxa mão de obra dele, não bota margem de lucro. Não tem E nada aí, a as pessoas morrem no meio do caminho, porque trabalha e não vê o dinheiro entrando, porque tá em errado alguns casos é um produto deficitário, que quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tem. Uhum. Aí entra num ciclo que não tem fim, né? Vai acabar em breve. Eu fiz uma análise recente para um restaurante e aí o dono falou exatamente isso. Bia, pelo amor de Deus. É sempre um Bia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bia, pelo amor de Deus, eu vendo muito. E ele vendia muito mesmo, vende muito. Eu vendo muito, mas eu não vejo um centavo no final do mês. Eu falei, cara, como assim? E é um restaurante gigante. Eu falei, cara, não é possível. Aí a gente olhou todas as fichas técnicas, tudo direitinho, batia com o ranking de vendas. Porque quem não tem um ranking de vendas tá ferrado. Tem que ter um relatóriozinho, nem que seja uma planilha que você coloque lá o que vende todo dia. E aí a gente cruzou. Aí eu vi que dos 6 produtos que ele mais vendia, 5 estavam rodando com margem negativa. Então, quanto mais vende, mais buraco. E aí era um acumulado assim de 90 mil em 2 meses de prejuízo. De 5 produtos. Então, assim, realmente não tem como. Não é só a questão de não tá vendendo. Se vender também, às vezes, é pior ainda. Né? Então tem que olhar direitinho as margens, tem que fazer um cardápio que chame atenção para você vender o que de fato é bom para você. Porque às vezes tem um produto que tem uma margem muito ruim, mas que vende muito. Sei lá, um bobó de camarão, por exemplo, tem uma margem apertada. Um polvo tem uma margem apertada. Mas normalmente num restaurante as pessoas pedem, né? Polvo, adoram polvo. E aí, como é que eu faço esse cara não pedir esse polvo e ele pedir uma moqueca de banana com um palmito pupunha? Que aí a margem é altíssima. Né? Às vezes é só um ajuste no cardápio que você faz de precificação, né? Ou de destaque mesmo. Dá
mais vendidos ali. A gente fala muito isso em engenharia de cardápio, né? Você dá um destaque ali mais vendido, uma estrelinha, já vai chamar atenção. Eu falo isso com meus amigos. Cara, a gente vai vender o que a gente posicionar, quer, né? Não é o que o cliente quer. O cliente, ele quer consumir. O que você vende? O que é melhor? O que você se posiciona, né, como opção? O meu restaurante lá, a gente foca muito em frango. A gente tem frango e mignon, assim, o carro-chefe da marca é frango e mignon. E os destaques são sempre frango, porque a nossa margem é muito maior. Assim, se não tá vendendo, tá tudo bem. Exatamente. Se o de filé mignon não tá vendendo, é só um posicionamento de marca para complementar meu cardápio. É um posicionamento que a gente decidiu ter como um produto de qualidade, mas ele tá precificado corretamente, tá tudo bem se ele não sair muito. E se vender, tá certo, né? Não tá no prejuízo. A gente foi num restaurante outro dia que foi muito engraçado. Foi uma galera assim. Aí, quem conhece aqui? Não, ninguém conhece. Então vamos olhar o cardápio. Aí tinha umas coisas assim, mais vendidos. Aí um amigo meu falou, vamos pedir esse aqui que é mais vendido, então deve ser bom. Aí o que mais vendido? Isso daí é... Pelo amor de Caiu Deus, nessa, mais vendido. meu amigo. Não, mais vendido. Isso daí é o que tem a margem melhor. Se eu não me engano, era alguma coisa de frango também. Ninguém mais engana a gente. Empanado na panko. Aí ele falou, como assim não é mais vendido? Tá escrito mais vendido. Eu falei, não é mais vendido, cara. Mas pode pedir. Se tá aí, vale a pena pro restaurante. Mas foi exatamente isso. Deu um destaque na margem maior e vai. No cardápio presencial ainda tem alguns detalhes, né? Que às vezes o cara coloca uma foto. A gente é muito visual quando tá consumindo, né? Então, tipo, tu bota o teu produto Com lá que não tem margem nenhuma. Eu tava conversando com um amigo outro dia, ele tava falando sobre um restaurante que ele foi e tal, ele analisando assim o cardápio. O cara colocou foto, um era camarão, o outro era salmão e o outro era uma carne nobre também. Aí, tipo, a gente olhando assim já falou, cara, tá mal posicionado isso aqui, não vai performar. Vai ter margem, a margem vai ser curtíssima. Porque tudo que ele colocou ali, o CMV era altíssimo. São produtos de alta qualidade e é um restaurante que quer se posicionar num padrão legal. Mas você precisa saber que você precisa ter margem para você continuar bancando tudo aquilo. Eu fiz um estudo para uma confeitaria recentemente. Mesmo caso. Eu vendo, não vejo dinheiro no final do mês. E aí eu fiz essa mesma análise dos custos com margem e o ranking de vendas. E aí bateu a mesma coisa. Cara, as 3 tortas... É só torta, fatia de torta. As 3 tortas que você mais vende são as tortas que têm uma margem... Uma tinha uma margem legal, as outras tinham uma margem ruim. Vamos trocar esse posicionamento aqui, botar essas que têm margem maior pra cima no cardápio pra chamar mais atenção. Era só essa delivery. E aí eu falei, bota pra cima, joga esses outros lá pra baixo, vamos ver. Melhora a descrição desse daqui, deixa mais interessante. E aí eu fiz uma projeção, né, pra gente ver a diferença que ia ficar. Assim, de um mês pro outro, se eu não me engano, é pequenininha a loja, dava um aumento de lucro líquido no final do mês de 1.047. 1.047 é quase um funcionário. Sim. Então, assim, só vendendo o produto certo, né? Então, é fazer conta, é na unha. Não tem jeito, tem que olhar tudo e posicionar. Como que a gente deve fazer, para quem tá começando agora? Dá para abrir dentro de casa, dá para abrir com o CPF também, não dá? Então, assim, dá para começar. Quem quer começar, dá com o mínimo necessário. O nosso estoque era o nosso armário, quando a gente era dentro de casa. Nossa, não, o meu, né? Mas na hora de montar lá o cardápio, essa questão assim de como é que é essa engenharia? O que deve estar em destaque? O que tem que ir para trás? Assim, se a sobremesa é primeiro, se a bebida é primeiro... tem também o carrinho de compra, né? O processo de compra. Ele escolheu lá um prato de macarrão. Né? Ele clicou lá que era o macarrão. Mas é só isso, fechou? Não. Você gostaria também de levar uma sobremesa? E a bebida também vai? Não sei o quê. Aí, em vez de o cara pagar, sei lá, R$30 no macarrão, ele pagou 50 no prato. Você aumentou o ticket médio, né? Então, como é que é esse esquema, assim? Dá super para fazer por CPF, inclusive é uma novidade ótima do iFood. E você só precisa ter independente se é CPF ou CNPJ, só ter um celular que você resolve. E você pode vender pelo iFood, enfim, por delivery. Até se você quiser fazer um delivery próprio por celular, vai também. Com relação ao cardápio, principalmente para delivery, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, que é a diferença do primeiro olhar. O cara que senta num restaurante, ele vai olhar o cardápio. Se o primeiro item for muito caro, ele vai olhar o próximo, mas é muito difícil que ele levante e vá embora para outro lugar. Mas num cardápio de delivery, num iFood da vida, se você entra e o primeiro item ali é muito caro,
ele simplesmente vai fechar, sair da sua loja e abrir outra naquela listinha ali do feed do iFood. Então é importante que o primeiro não seja tão assustadoramente caro, né? E essa é uma dica muito importante. O primeiro tem que ser uma coisa que chame atenção ali, o que a gente chama de produto isca, né? Tem que ser uma coisa que o cara vai olhar e falar, pô, barato isso aqui, vou clicar para ver. E aí é importante que tenha os adicionais, né? A gente quer fazer com que esse cara gaste mais ali. Não quer fazer com que ele gaste R$30 num prato de macarrão. Quer que ele escolha uma sobremesa, quer que ele escolha uma bebida. Quer que turbine, eu falo muito do turbine seu prato, turbine seu hambúrguer, né? Que é o upsell, fazer com que ele gaste um pouquinho a mais ali. No hambúrguer, o pessoal coloca muito a questão do duplo, né? Numa loja de salada, por exemplo, o frango. Quer adicionar mais frango? Turbine sua salada com mais frango por R$5. Então, os adicionais são muito importantes. É muito ruim quando eu vou olhar um cardápio e tem lá um macarrão. Aí eu clico, beleza, vou fechar o carrinho, não tem nada. Tem mais nada. É só a caixinha do comentário. E o cliente até estaria disposto a consumir, só que pela falta de opção ali, né? Até da estrutura do cardápio, ele fala... Então tá bom, vou pedir só isso, eu bebo água em casa. Aí tu vai ver que não tem saída de bebida, não tem saída de sobremesa. Eu fiz e aí vai aquele problema aumentando. Lá na loja aconteceu um negócio engraçado, porque a gente vai vende contar muito esse? macarrão. A gente vende muito, muito macarrão mesmo. Ele, inclusive, é É o nosso produto isca, produto né? isca, né? A gente conseguiu Tem uma colocar... margem muito boa. Aí, o meu filho, quando vai na loja, ele quer comer o meu macarrão. E aí Ele já fala, chega lá, não mãe, tem tem um ovinho, não? macarrãozinho. Tem um ovinho de codorna, não? Porque na salada tem ovo de codorna, né? Aí eu falo, tá bom, filho, eu vou botar ovinho pra você. Aí ele comia todo feliz e tal. Eu falei, caraca, como é que eu nunca pensei nisso não, gente? O ovo já tá aqui, eu vou botar como adicional. E muita gente paga. Tem Cara, gente que paga. eu amo Quase ovo de todo codorna. mundo que pede, coloca. Eu amo. E às vezes não bota uma porção, não. Pede 2, 3 porções de Eu ovo sou de essa codorna. pessoa. Naquela loja que você coloca os itens no macarrão, eu peço muito, assim, às vezes tem, escolha até 6 itens. 6 de ovo. Ervilha, não sei o que lá, milho, linguiça, peito de peru, aí ovo de codorna, ovo de codorna. Eu amo muito, cara, muito eu bom, adoro. né? Mas é isso, você E a já gente tem no aumentou estoque. o ticket médio só com Com uma boa, bobeirinha, cara. Já tava lá, a gente só... O nosso cardápio é muito inteligente, porque, assim, hoje a gente tem variedade de refeição, salada, sanduíche, açaí, tem muita coisa. Mas tudo é um complemento do outro. Por exemplo, a gente começou como salada. Aí a gente foi pro sanduíche. O frango que tinha na salada foi pro pão. A salada, o alface, tomate, cebola que já tinha Foi na pro pão salada foi também. pro pão. Era todos os ingredientes que eu já tinha ali. Eu só precisei comprar o pão. Quando eu lancei o macarrão já era com o molho da salada, que era o molho pesto. E já tinha um tomatinho, já tinha um parmesão, tudo que era da salada, entendeu? Já tem agora acréscimo de frango ou de mignon, porque também já tinha na salada. Então, tudo tá... A gente tem, tipo assim, o mesmo ingrediente para todos os pratos, entendeu? E isso faz com que a gente compre melhor, a gente consegue comprar em quantidade, não perder, porque tá usando o tempo todo para várias coisas. Isso vai te ajudar no evitar o desperdício, né? Isso é muito importante, porque o desperdício também é o seu lucro indo embora. É o estoque que foi usado de forma errada. A visão que a gente tem do estoque é que o estoque também não só de dinheiro, ele é uma energia. É o seu trabalho que está ali. Então, se você não fizer uma gestão correta dessa energia, do dinheiro que se transformou em insumo e depois vai se transformar em lucro, vai ser desperdiçado. E todo desperdício, a própria palavra já diz, né? É um desperdício. Então, a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. E se você fizer essa engenhariazinha, vai mudar completamente o jogo, né? Você não cai no problema da gorgonzola no hambúrguer, né? Exatamente. Você reutiliza ali os itens, faz um mix de produtos legais e aí fica super eficiente. É o melhor dos mundos. E às vezes esse gorgonzola nem seria um diferencial tão grande. É só na Exato. sua cabeça. É porque só na você sua tem um cabeça. sonho. Quem é da gastronomia, eu sempre visualizo muito porque é o que eu vivencio. A gente quer criar produtos para agradar as pessoas. Então a gente pensa, poxa, todo mundo gosta de um bolo de chocolate. Pá, eu boto no meu cardápio. Todo mundo gosta de um pastel, um salgado. Aí eu boto. Só que são ingredientes completamente diferentes. Distintos, né? Aí eu tenho que comprar tudo para um negócio, depois eu tenho que comprar tudo para o outro. E os dois não se Mas conversam. isso tem mudado. Eu tenho visto lojas que são especialistas só em pudim. Só em Estrogonofe. pavê, só estrogonofe. Isso tem mudado. Tem. As pessoas estão notando que existe essa demanda para um produto específico. Estão criando aquilo ali de diversas formas,
E é uma otimização de cardápio Pô, de também. estrogonofe é muito legal, né? Porque você pega, tipo, o Eu creme me de amarro. leite, a cebola, o alho, a batata, o arroz e só muda a proteína. O processo é sempre o mesmo ali, né? Outro dia- Fica de insight também. Pensem nisso. Dá pra fazer N combinações com os mesmos insumos que você tem. Eu tava conversando com uma menina exatamente de estrogonofe. Foi de mentoria. Ela falou, porque eu só tenho estrogonofe de frango, eu não sei como é que eu vendo mais, não sei. Acho que o dela não era de frango, era de alcatra. Eu não sei como é que eu vendo mais. Aí eu falei, cara, o delivery, o jogo é a recorrência. O cara vai comprar estrogonofe todo dia com você? Aí ela, ele não vai comprar estrogonofe de alcatra todo dia. Eu, mas de repente um de porco com um inhame palha ou uma batata palha diferente, ou, sabe, uma coisa que você consiga fazer um mix ali. Ela, eu nunca pensei em fazer outros estrogonofes na minha loja de estrogonofe. Aí eu, Caraca! então que bom que eu pude ajudar, né? Porque às vezes a Volte gente olhando sempre, né? de fora, pra gente é tipo assim, caraca, É tão cara, lógico, né? é muito óbvio, mas a pessoa que tá imersa no negócio às vezes não vê. É a questão do estoque, né? Você tá ali no... A questão da cebola que eu falei. A gente leva para cada funcionário cortar 1 quilo de cebola. O dono provavelmente nunca fez isso, nunca pensou em fazer isso para metrificar quem corta ali com menor desperdício. Aí chega alguém de fora e vê, parece que tudo, sabe, acende uma luzinha, Por assim, isso que né? o trabalho de consultoria é muito importante, né? E, Bia, se assim, o pessoal quiser convidar você para ir nos restaurantes, para você trabalhar e fazer essa consultoria, como é que faz contato contigo? Instagram, Bia Fraga, __. Porque não tinha só o Bia Fraga, é muito triste isso, cara. E eu tentei Tinha comprar que dar esse pra arroba. comprar essa parada, Eu né? tentei comprar, mas não consegui. Tem mercado aí em Instagram. Instagram, LinkedIn, Facebook, meu WhatsApp tem um número lá aberto também, só mandar mensagem, aí provavelmente vai falar com alguém da minha equipe e direciona. E não procurem a Bia só pra mentoria, não. Ela posta uns conteúdos de altíssima qualidade no Instagram começar a delas, que seguir você agora, consegue né? aprender de forma gratuita todos os dias. Então não tem desculpa pra você continuar errando e não melhorar sua performance. É Bia é sensacional. E ainda posta umas polêmicas lá de vez em quando. Maneira também, hein? É verdade, é verdade. Mas pauta polêmica é bom, que dá uma levantada no engajamento. Marketing é a alma do negócio. Falando É em verdade. marketing, como fazer um marketing de um restaurante? Porque tem muita gente que acha que postou no celularzinho assim, fez, Entrou no já iFood e vai fez vender. A gente conhece gente assim que faz assim, gente, tô abri a loja, tô aqui até, não sei o que, esperando vocês. Aí, tipo, a imagem tá horrível, a voz tá horrível, o cabelo da pessoa tá horrível. Nada atrai ali, Tá entendeu? nada com Pelo menos nada. posta alguma coisa, É, no sai mínimo do zero. posta. Mas o que é mais importante, assim, quando você fala em marketing para restaurante, né? Que também é algo específico. Tem alguns tópicos que eu sempre recomendo que a pessoa faça, né? Quando a gente pensa em marketing, normalmente as pessoas já pensam direto, vou pensar só no Instagram. E aí eu falo que para pensar em marketing de restaurante, você tem que pensar em aquisição de clientes sempre, recorrência, né, fidelização e reativação de clientes antigos. Então, e são 3 coisas que as pessoas, caraca, eu nunca pensei nisso. Porque você fica postando ali naquela de, vou postar aqui um Reels, vou postar um Story, mas você não pensa o que de fato você está fazendo para conseguir clientes novos, para fidelizar quem compra com você e para reativar um cliente que não compra há 60, 90 dias. Então, aí a gente já pode pensar em 3 campanhas diferentes. Seja marketing colocando cupom no iFood para aquisição de novos clientes, isso é marketing também. Se tiver um plano de fidelidade, um plano de cashback, um plano que você acumula pontos cada vez que você pede, enfim, isso é fidelização de cliente. Um cartão fidelidade, que nem açaí antigamente, né? Então, tudo isso é fidelização, você tem que pensar nisso também. E reativação de clientes antigos. Você tem um delivery, você tem uma base própria de clientes no WhatsApp, você pode reativar aqueles que não pedem há muito tempo. Só daí já dá uma levantada no faturamento. Agora, pensando em marketing, pensando em Instagram, em TikTok, né, nessas plataformas, cara, você tem que ter boas fotos. Não tem pra onde fugir. Bons vídeos, né? Não é só postar alguma coisinha ali do celular toda embaçada. Às vezes só limpar o celular antes já faz uma diferença. Então, ter boas fotos, boas descrições, né? Não é só colocar um picadinho, sabe? É colocar uma descrição legal, trazer que chame a comunicação atenção. correta também pro seu produto, né? Exatamente. Tem embalagem, é marketing também. E aí, pensando em conteúdos, cara, o conteúdo polêmico é um conteúdo... Não tô falando que você tem que falar de política, mas assim, trazer um conteúdo pra sua base que tem a ver com o seu negócio. O hambúrguer bem passado ou mal passado. Você deixa o povo discutir lá nos comentários, que a galera discute mesmo. E as pessoas querem E é um se relacionar conteúdo. com a marca, né? Elas não querem consumir só seu produto, elas querem
consumir o seu storytelling e o seu interagir com você. As pessoas gostam disso, né? Você vê que as marcas que mais performam são as que aparecem mais para o cliente de diferentes formas. A gente estava falando aqui mais cedo sobre o Zé Delivery, que vai patrocinar o Big Brother. E ele fez uma sacada numa página do Instagram que tipo, divulgando como se fosse a entrada dele. Cara, explodiu, tá todo mundo sabendo e foi um marketing maravilhoso. Aquela da Copa também, né? Com os 2 jogadores. Foi Sim, incrível. sim, o da Louis Vuitton, que você diz, né? A humanização da marca, pra mim, tá no top 3, assim, de importância de marketing. E a gente tem muita vantagem nisso. A gente que é pequenininho, a gente pode botar a cara e aparecer porque gera conexão com quem tá do outro lado. As pessoas vão me ver lá, cara, dirigindo meu Uno de 2009, sabe? O empreendedor que tá ralando do outro lado fala, caraca, ela é gente Maneiro, como a né? gente. Só que se o CEO do Bradesco postar um story no Instagram do Bradesco, quem vai se conectar com esse cara? Provavelmente ninguém. Pô, vamos pensar, esse cara fica me tirando juros todo mês? Então, assim, a gente tem a grande vantagem de ser pequeno, então tem que usar isso. E aí, uma dica pra quem faz story, assim, falando, gente, abrimos aqui a loja, é legendar. Cara, não pode deixar de legendar. Não dá pra fazer story só falando direto pra câmera. Tem que botar o que você falou ali embaixo. Porque a maioria das pessoas assiste no mudo. Então, se ela vai te ver ali falando, vai chegar uma hora que ela vai pular porque ela não sabe o que você tá falando. E aí, quando ela pula, ela passa um recado pro Instagram que seu conteúdo não é interessante. E aí, o Instagram vai te entregar cada vez menos. Essa é uma dica fundamental e é uma bobeirinha. Só você escrever o que você falou ali. Eu tenho nosso amigo aqui, amigo de todos, né? O Jean Richon. Quando a gente começou, ele, enfim, conheceu o nosso produto e ele trabalhava a esposa dele trabalhava com marketing na época, né? E eu falei assim, Ian, a gente tem que fazer tráfego, Ian, a gente tem que fazer, porque todo mundo faz, a gente tem que fazer. Vamos perguntar para eles se eles fazem, como é que é o serviço deles. Aí eu fui lá, e eu, cara de pau, falei, Jean, eu preciso fazer tráfego, eu não sei fazer, como é que faz? Aí ele falou assim, Luma, posso te dar uma dica? Antes de fazer tráfego, você vai ter que fazer uma boa foto, você vai ter que melhorar a sua embalagem. Senão você vai rasgar dinheiro. Por quê? Porque a pessoa vai aparecer ali, quando ela olhar a tua foto tá horrorosa, ela não vai clicar, ela não vai criar desejo, e a tua embalagem também não tem diferenciação nenhuma. Então, assim, você não vai fidelizar esse cliente. Não é o momento agora de fazer tráfego. Investe esse dinheiro que você iria dar para mim, pra gente fazer, investe numa embalagem, investe numa foto legal. Depois a gente faz o tráfego. Certíssimo. Não foi assim, E faz parte do processo de marketing, porque o marketing é um funil. Se a entrada do teu funil tá estreita, já tá ruim, já sai na primeira camada, não vai converter. Aí tu vai ver que aqueles restaurantes tá com 3% de taxa de conversão, 2%. É a mesma lógica com o influenciador, né? Eu sou muito chata com tráfego pago exatamente por isso. Porque se o orgânico não tá rodando bem, o pago vai te fazer perder dinheiro. E aí eu falo muito isso sobre influenciador. O cara bota lá, eu vou chamar um influenciador que tem 50 mil seguidores para divulgar meu produto. Aí o cara faz story, não sei o quê, posta um reels, e aí você vende, sei lá, 3. Você vê esperando que ia vender 10 mil. Aham. E aí você vendeu 3 e fala, pô, esse influenciador não é influente de nada, muito ruim. Aí você vai ver o seu perfil no dia que ele divulgou. Não tem um story, as fotos estão ruins, a bio não tem o link. Mas fica impossível mesmo, né? Independente se é quase pago, uma missão impossível tu comprar de você. Não tem tá como. Escondido, pô. Não vai ter influenciador que faça milagre. Então tem que deixar a casa arrumada, né? Que eu falo. Arrumar tudo direitinho, uma bio bem feita, os stories aparecendo ali, o feed lindo, maravilhoso, pra gerar desejo e a pessoa comprar. Senão, não tem milagre. Muita gente faz o feed só de produto. Então fala assim, compra aqui, olha minha salada. Pô, isso é insuportável. Panfleto. Isso é insuportável. Ninguém quer consumir esse troço. Então, como você falou, né? Tem que ter a aquisição de clientes, você falar da sua proposta de marca, seu diferencial e tudo. Como fidelizar isso e como fazer com que as pessoas voltem a comprar. Mas, na prática, assim, esses os 2 últimos, né? Qual seria de fato, assim, o que eu preciso fazer agora? Porque fazer um programa fidelidade, por exemplo, onde seria se tem uma plataforma específica, ou se é na mãozinha, como é que faz isso?
Tanto faz. Folheto. Quem quiser economizar, pode fazer na mão, sabe? Tem uma base de clientes ali e ir planilhando. Tem vários clientes pequenos que fazem isso e já gerir bases assim não tem problema nenhum. Eu recomendo, vou fazer um merchanzinho, eu recomendo muito o Fidelize, que é a plataforma que eu trabalho. Em alguns restaurantes, que você vai acumulando pontos, digita ali num tablet seus dados, cada vez você vai, fecha a conta, acumula pontos, e aí você pode trocar por produtos. Para mim é o melhor tipo de fidelização. Então, um dono de restaurante pode fazer a aquisição desse serviço, né? Pode. E gerar. Tem algumas plataformas que tem... Até dentro já tem algumas coisas, né? Acho que o Delivery Direto tem fidelização de clientes, você vai acumulando. O iFood tem. O iFood tem também, funciona. Assim, Funciona. eu fiquei meio com medo do iFood, no sentido de que tem um desconto, acho que é R$20, não é? Pra cada 3 assim. pedidos, alguma coisa assim. E eu falei assim, cara, será que eu vou estar no prejuízo? Porque o cara já compraria de mim. Aí eu botei, depois eu tirei, eu fiquei meio na dúvida. Eu ia falar isso. Pro iFood eu não recomendo, não, fidelização. Que é fidelidade pro iFood, pô. Exatamente. Você tá fidelizando um cliente do iFood. Pro iFood eu recomendo o cupom. Pro primeiro pedido, pra trazer esse cara. Depois que esse cara vem, você tem que conseguir trazer ele pra sua base própria. Aí na base própria você fideliza. Então, funciona, mas eu prefiro trazer o cara fidelizado pra base própria. No iFood é aquisição de novos clientes. E reativação de clientes antigos que você perguntou, eu uso mais por base de WhatsApp. Né? Ou, para quem tem restaurante presencial, dentro do Fidelize a gente tem uma campanha pro cara que não aparece há mais de 90 dias, tem uns períodos De segmentados. disparos ali, né? Você não vem há mais de 90 dias, toma aqui uma gin tônica. E aí na cabeça do dono de restaurante, vou perder uma gin tônica, mas o cara vai lá e consome R$200. Aí compensa, entendeu? Reativa esse cara, faz com que ele volte, faz com que ele lembre da experiência. Aí o que é uma gin tônica pra esse cara? E tem gente que tem a memória muito boa, assim, da experiência, né? Mas fala assim, tipo, cai no esquecimento. Quando você manda uma mensagem, fala assim, caraca, eu tava com saudade daquela comida comidinha. é muito esse gatilho mesmo de você lembrar. Porque são tantas ofertas para você se diferenciar. Então, se você aparecer mais, você vai converter esse cara mais vezes. Principalmente para quem tem doce. A galera que trabalha em confeitaria, alguma coisa relacionada a doce. A Luma cai em todos esses gatilhos. Se vocês aparecerem para ela, vai comprar todos os dias. Eu nem gosto muito de doce. Se falar de um cookie aqui agora, ela... vontade de comer um cookie com café. Eu sou aquela que gosta do doce, mas assim, comer uma colher já tá satisfeita. Eu não consigo Caraca, comer. que sorte sua. Não, mas é sério, o doce, se você... À tarde, com café. Tu não lembrar, Depois não do gerar almoço. aquele gatilho. À noite. Meu irmão, Todos os tu períodos. gerou aquele gatilho, é igual droga esse troço. A pessoa vai te consumir, Mas não tem açúcar jeito. vicia mesmo. Exatamente, real. então tipo, quanto mais você aparecer e de diversas formas você aparecer, seja por esses disparos, seja por tráfego, seja por postar uma foto, um story, você vai converter mais gente, cara. Agora- Eles vão lembrar, quando você visualiza, você lembra daquela experiência, daquela sensação, aí você fala, Aqueles vídeos Eu food nem- porn, assim, com eu o olho nem caindo. queria. Já tá aqui, né? Não Tá vai só um fazer tão arrasta mal, pra né? cima. Amanhã eu vou pra academia. É verdade. Mas como fazer isso sem ser aquela loja chata que manda mensagem 5 vezes por dia? Tipo, compra aqui, né? Isso também Porque não tem é um muita gente que marketing, não. quer... Que tem boa vontade de fazer, mas faz da forma errada e acaba se prejudicando com isso, né? Tem uma estratégia que eu acho que eu já falei em alguns podcasts, mas eu vou falar aqui também que eu falo assim, eu nunca falo essa estratégia porque é só da mentoria, mas depois que eu falei no primeiro podcast, Já eu falei, era. vou falar geral. Eu sempre recomendo que as pessoas tenham 2 listas de transmissão, né, no WhatsApp. Uma para clientes que pediram uma vez e nunca mais apareceram. E aí nessa você tem que ser um pouco mais agressivo nas promoções, nas campanhas, nos cupons, no que for. Então, se o cara não pede há 6 meses, você precisa ser muito agressivo ali. Seja com, peça uma, ganhe outra, ou dependendo do seu posicionamento, metade do preço, sabe? Você precisa fazer com que esse cara volte. E a outra lista de transmissão para quem já é recorrente. O cara que já é recorrente, você não precisa se esforçar muito para trazer ele, para fazer ele pedir de novo. Às vezes só uma bebidinha, um docinho grátis, alguma coisa assim, já vai fazer com que ele reative. Mas o cara que não compra há muito tempo, você precisa ser mais agressivo. E aí vai muito da questão da gestão financeira também. Às vezes o cara não tem verba para ficar dando metade do preço para reativar cliente antigo. Para mim, super vale a pena. Eu acho que é um investimento que vale a pena. Porque se esse cara que não compra 6 meses passar a comprar toda semana... Já virou. Em um mês já pagou ali o que você investiu.
Então, essa é uma estratégia que eu uso muito, funciona muito. Ter 2 listas de transmissão. Vai segmentando, bota quem não pede há 6 meses numa, e quem pede assim de forma um pouquinho mais recorrente, pede todo mês, aí você consegue ser menos agressivo, perder menos dinheiro ali com esse cara. Então, mesmo que, por exemplo, dá o cupom de 12. 12 parece muito dinheiro, né, para você... Mas é uma aquisição de cliente que você poderia estar pagando um tráfego pago, Exato, né? Então, exato. tem que ter. Tipo assim, não pode ser... É porque as pessoas ficam muito nessa de, não quero perder dinheiro, é muito dinheiro que tá indo embora de marketing. Assim, tem que virar a chave na cabeça, que não é perder dinheiro, você tá trabalhando de forma estratégica. Eu tô fazendo esse cara pagar metade do que ele pagaria, mas que eu quero que ele peça toda semana depois. E aí, a coisa mais importante para mim é, no momento que o cara faz o primeiro pedido, ele tem que fazer o segundo pedido muito rápido. Isso, para mim, é assim, tem que estar tatuado na testa, tem que estar no espelho todo dia pra você ler de manhã. O cara que faz o primeiro pedido, ele tem que fazer o segundo muito rápido, porque senão ele vai esquecer. Quantas vezes a gente pede num lugar ou vai num restaurante, acha ótimo e nunca mais volta? Né? O cara tem que fazer o segundo pedido muito rápido. Então, uma coisa que eu sempre falo é, cara, chegou o primeiro pedido de alguém, manda alguma coisa que vai fazer com que esse cara peça de novo uma segunda vez. E também, o que a gente faz muito lá, a gente fazia para todo mundo, só que aí a demanda aumentou demais. A gente manda sempre um bilhetinho no primeiro pedido. É muito que importante. de alguma forma aquilo vai gerar ali um gatilho mental dele lembrar. Assim, diferente. De uma humanização mesmo. Não, né? diferente. De um carinho, de um Monta cuidado. alguma estratégia para esse primeiro pedido. Surpreenda esse cliente de alguma E forma. o cara também que compra muito, a gente valoriza também. A gente manda uns agrados, né? Uns brindezinhos, né? Para entender que a pessoa está sendo notada, Sim, né? que não é mais um número, é. um pedido. E, às vezes eu ligo também para os nossos clientes que compram muito, né? E pergunto o que eles acham, o que a gente pode melhorar, o que ele mais gosta, o que ele acha interessante de diferencial da nossa marca, né? Agora, Bia, eu quero fazer uma pergunta, mas é meio consultoria, assim, né? A gente, quando a gente montou a nossa marca, a gente idealizou um público que era mulher, porque mulher come mais salada, mulher que se preocupa com a alimentação saudável, né? Embora alguns homens sim, mas a gente imaginou mulher que malha, enfim. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo que os nossos melhores clientes, que são os que mais compram, que tem mais recorrência, são homens. E eu falo assim, gente, é completamente diferente do que a gente projetou, Faz sentido né? nenhum. Não faz sentido. Porque eu imagino que esses homens são homens que moram sozinhos ou que trabalham, são executivos, não têm tempo para cozinhar. E quando eles são práticos, quando eles gostam, eles são fiéis. Tipo assim, esse me atende, Já sabe que não vai ter problema naquele pede todo dali. dia. Então eles compram muito, assim, mais de 100 pedidos da mesma pessoa. E sempre são os homens que têm esses mais volume recorrentes. mais alto. Compram todos os dias, compram às vezes no almoço e no jantar. A mesma pessoa, entendeu? Caramba. E aí eu falo assim, nossa, que interessante. Eu ligo pra eles, não, eu adoro e tal. E as mulheres, eu percebo que elas entram e saem, assim, sabe? Tem, tipo, ou compram em outros concorrentes, ou cozinham em casa, né? Claro que tem muito, mas os que são mais fiéis são os homens, que eu não esperava isso. Nossa, não esperava Não? também. Não. E aí, o que vocês fizeram? E aí a gente entendeu. começou a descobrir isso ligando pra esses caras. Legal. A gente entrava em contato e aí, o que tu acha? Não, eu amo, não sei o quê. E outro detalhe também, eles pedem as mesmas coisas. Se ele pede um frango XXX, no próximo ele pede isso, igual, Caramba. igual. Mas mudou algum posicionamento no Instagram depois disso ou não? A gente tenta fazer campanhas voltadas para homens. Entendi. É mais abrangente, né? Tipo, Entendi. a gente não segmenta tanto. Antigamente falava, bota pra mulher, porque é a mulher que vai comprar. E a gente descobriu que não é só a mulher que vai comprar. A nossa maior base é mulher, mas a nossa maior recorrência são em homens. Entendi. Mas na aquisição de novos clientes entram mais mulheres ou homens? Mais mulheres. E aí depois abandona. Não é que abandona, mas assim, não compra. A frequência é menor, entendeu? Vê o comportamento diferente. Que entendeu? coisa engraçada. Pô, os homens. Eu posso citar? Milhões que falam assim, de manhã e de noite. A gente já conhece as pessoas pelo nome, não presencial. Fala, mas o Guilherme ainda não pediu hoje, daqui a pouco vai tocar. Não sei Pô, vai que vir o legal. Sérgio. Tinha um, né? O Sérgio de pedir de manhã Gabriel. e de noite. Gabriel. Só de cabeça aí tu vai Cara, lembrando muito maneiro vários. isso. Muito maneiro. E aí, nesse caso, quando você identifica que teu público-alvo é diferente do que você projetou, você tem que fazer estratégias diferentes de marketing. Aí o que a gente né? começou a fazer também? Criar produtos voltados para esse público.
por interesse desse público. Tinha gente perguntando, vende cerveja? Tipo, a gente nunca Nossa, eu pensou. pensei em cerveja na hora. Quando A vocês gente falaram. nunca Vendeu. pensou em vender cerveja. A gente ainda não tem. Mas é um gatilho pra esse público. Talvez o cara queria Teve comprar um meu cara que sanduíche, mas comeu, cerveja. teve um cara que comeu lá na loja sanduíche de mignon. É espetacular, assim, o sanduíche. E ele falou assim, tem uma cervejinha? Aí eu falei, pô, não tem. Ele, mas tudo bem, vai preparando aí que eu vou ali embaixo comprar e já volto. Já volto. Porque ele queria ter aquela experiência com a cervejinha. Ó, se liga, Fica aí hein? um insight. Ó, É. a cervejeira aí, ó. E dá pra fazer harmonização, né? Aí você Sim. pega pratos específicos, os sanduíches específicos com cervejas artesanais específicas e combina. Aí já vende, joga o ticket médio lá pra cima. Olha, gente, eu nunca pensei nisso. E a marca Já tem cerveja também, low carb agora por aí, que eu já tenho É, a visto. Noi tem uma low carb. a gente tem... Por isso que o dono da empresa tem que estar sempre vendo os mínimos detalhes. Porque o que a gente projeta no início, onde nada existe, a gente modela uma coisa, né? E com o tempo vai vendo. A gente falou assim, nós somos um restaurante saudável. E saudável não tem refrigerante. A pessoa que quiser que compre em outro lugar. A gente tinha essa mentalidade, porque eu tinha vergonha de botar refrigerante. Tipo assim, se é um restaurante saudável, por que tem refrigerante? Aí a Só gente que foi vendo quem com o dita o Agora tempo. tem, né? consumo... Tem, só Tem, quem não dita tem o consumo é o público, não tem É. jeito. As pessoas faziam como fez da cerveja, falava assim, vocês têm Coca-Cola? Aí, né, refrigerante, falava assim, não tem porque a gente é saudável. Ela, então eu vou ali embaixo, daqui a pouco eu volto. Às vezes não É, voltava, não claro. comprava, ou então ia embaixo, comprava e subia pra comer. Tava deixando dinheiro na mesa. Uhum. E aí a gente passou a ter e vende muito, né? Sim. Essa questão do cardápio harmonizado, eu me lembro do aconchego da Kátia. O cardápio vende muito por si só, né? Porque as comidas são maravilhosas. E aí eu queria jogar o ticket médio pra cima. E aí, do lado de cada prato, eu colocava harmoniza com tal estilo de cerveja. E aí lá Legal. na carta tava explicando o estilo e por que harmonizava. Então é isso, não adianta só falar compre esse produto com isso, mas num cardápio físico, né, combo, presencial. Não Aham. entender o motivo explicar, disso, ter né? um treinamento de time, por isso que eu falo que o atendimento eu sou muito A gente apaixonada. teve um episódio aqui com o João da Tegme. Ele começou fazendo exatamente isso. Ele criou um Eu trabalho com eles no Aconchego. trabalho que era a carta de vinhos, né? E ele casava a carta de vinhos com cardápio. Isso ele falou na época, acho que era 2008, 2007. Era um iPad. Então, tipo, os restaurantes colocavam aquilo, era um modo diferencial e performava absurdamente. A adega começava a vender muito mais, porque as pessoas entendiam esse conceito, né? E você pode fazer isso com outras coisas também, não só com comida, né? Às vezes um complemento, uma cobertura, um acréscimo de alguma coisa. Tudo que pode melhorar a experiência do cliente, você tem que estar disposto a colocar. Cobertura, para quem vende doce, turbine seu, bote mais cobertura. Pô, vai ter gente que vai escolher ama, ali. então pagaria fácil, né? Eu sou daquela que gosta de um caldinho aí. Falei que ela cai nos gatilhos Para do com doce, isso. ninguém Eu acredita. não gosto eu tô afirmando pra mim que eu não gosto, mas mentira. E olha no fundo que quando a gente chegou, já falou do Poison, hein? Não gosto de doce, não. Vai passar hoje lá. eu vou passar. Não, tá na minha mente o negócio que eu falei, gente, eu preciso Nossa, eles provar. são muito bons. né? Eles são muito bons. Agora vamos falar de... Cara, eu queria muito, assim, dar coisas práticas, porque a gente fala muito no que tem que fazer, mas, tipo assim, você tem que fazer a gestão. Tá, mas, pô, não sei fazer gestão. Tem que fazer um marketing, tá, mas eu não sei. Como, assim, sabe? Se a pessoa estivesse começando agora, eu vou sentar na minha mesa agora da sala e eu vou projetar, porque eu quero montar meu negócio, assim. Quais são os cheques, assim, que ela tem que ir para começar? Eu acho que o primeiro que era a minha dúvida era assim, poxa, eu quero vender, eu sei fazer um produto, mas como que eu vou botar numa plataforma de venda? Como que eu vou pedir uma maquininha de cartão? Como que eu vou ter acesso a essas coisas, assim, para o básico do básico, sabe? Para empreender. Tá, iFood você faz, assim, No site... 10 minutos você resolve tendo um celular ou um computador. Você cadastra ali o seu cardápio, cara, por CPF ou por CNPJ. Isso é muito rápido. O MEI você vai fazer, pode até fazer de graça pelo site do governo, de tudo direitinho, você faz muito rápido. Não precisa necessariamente abrir uma empresa num regime tributário mais pesado, lucro presumido. Você pode começar com um MEI, vai pagar R$60. E ainda tem né? o retorno do... Ainda tem do INSS, tem todas essas coberturas. Então, o MEI você faz rapidinho também, em 5 minutos você resolve pelo site.
Maquininha de cartão já acho que é mais delicado, porque você tem que cotar. Assim como a gente faz cotação de compras no mercado, no fornecedor, maquininha é a mesma coisa. Né? Eu não posso olhar para olhei para essa aqui desse banco, vou escolher ela. Você vai olhar todas as taxas, tudo que te entrega, quem cobra mensalidade, quem não cobra, quem cobra a taxa menor, quem cobra a taxa maior, mas entrega no dia seguinte. Então você tem que fazer todas essas projeções. E aí é botar lá no site de cada uma, mandar mensagem, perguntar quanto é a taxa. Não tem jeito. Uma coisa que eu sinto muita falta dos empreendedores cara, pegar pra fazer, sabe? Botar ali. Outro dia eu recebi na minha caixinha de pergunta: como eu faço pra virar MEI? Eu falei, cara... Google. Aí eu printei o Google e coloquei ali, entendeu? Eu vi essa, gostei muito. Não tem jeito, sabe? A questão da maquininha é mais delicada porque nem todo mundo vai saber. Pra gente é muito óbvio porque a gente tá no mercado. Mas vale a pena... Mas como abrir um MEI é Cara, muito mas- simples. Interrompendo assim esse detalhe de cartão que ainda tá dentro de cartão, vale a pena ter o vale-refeição ou não? Pra pessoa também Depende. entrar, não? Depende do tipo de negócio? Depende do tipo de negócio. Por exemplo, você tem um restaurante no centro do Rio, que todo mundo ali no entorno vai ter vale-refeição, a taxa é absurda, 7%, 10%. Mas aí você precifica, joga isso, porque vai valer a pena. Porque não ter o vale-alimentação, refeição, muitas vezes é uma objeção, é um obstáculo. O cliente vai olhar que você não aceita, vai falar, valeu, até a próxima. E ele já tá com aquele ticket ali disponível para ser Exato. utilizado. Vai Então, ter que gastar. alguém vai ficar com aquilo dali, irmão. Exato. Se tu não quer morder, alguém vai morder por você. A gente tem no restaurante, a gente pega público assim de uma empresa muito grande, que tipo lota o restaurante só porque a gente tem. Entendeu? E é próximo também, a gente é um diferencial de competitividade. Eu já precifico com a taxa, né? Não é nem com a taxa, com uma média de que Sim. vai ter quem não vai consumir e vai ter quem vai. E aí tá tudo certo. Dependendo do restaurante, até dá pra não ter, porque as pessoas iriam ali de noite, independente. Porque é um restaurante de galera, de Eu festa. vou te dar uma métrica. No nosso iFood, se eu não me engano, é a terceira ou quarta maior forma de pagamento é um vale-refeição. Uma bandeira aí. Porque o nosso negócio é comida, né? A pessoa vai almoçar. Não, mas vai nem jantar. só isso. A pessoa tem aquilo disponível, o iFood já dá a opção dela cadastrar o cartão lá. Então vira um saldo para ela disponível Mas se para fosse, delivery. por exemplo, uma confeitaria, que é só um docinho. Ela vai ali. comprar da mesma forma. Ela iria comprar, né? Porque tá com o ticket disponível ali, quem aceitar vai ser onde ela vai consumir. Isso define o rumo da compra. É por isso que não tem muito fórmula mágica. É o que eu falei. Às vezes um bar à noite com fraternização, o cara vai ali independente se aceita ou não. Mas para quem trabalha mais nichado, aí vale a pena. Então, não tem uma fórmulazinha, tem que ter vale-refeição. Não necessariamente. Se você quiser ser mais conservador, seu bar, você recebe galera, aniversário, não vale a pena. Mas, porque a taxa é muito alta. Mas dependendo do negócio, vale muito a pena. Aí a gente foi lá, fez o cadastro no iFood, fez o MEI, viu a maquininha, já tá pronto para começar o negócio. E aí, quem vai entregar esse meu produto que eu vou fazer? Como é que eu... Parece óbvio, né? Parece óbvio. Eu, no início, eu prefiro começar com um motoboy do iFood. Eu acho muito complexo ter um motoboy próprio logo de cara, assim. Você tem, para quem nunca empreendeu, você vai ter que gerir seu próprio negócio, ainda vai ter que gerir motoboy, né? Que é gerir uma pessoa. Porque você vai ter que pagar uma diária que você não sabe se vai vender. Não existe botar lá no iFood vai vender milhões e não existe. É ilusão. Você precisa ter essa expectativa alinhada dos trabalhos que você precisa fazer para você atingir objetivos maiores. E aí você vai evoluindo. É MVP. É só isso. Você vai starta o seu negócio, começa a ganhar conhecimento, maturidade, e aí você vai performando e vai melhorando. Só precisa sair da inércia, né? Começar. Eu prefiro o motoboy do iFood no início, porque é mais conservador. Também. E aí depois, com o tempo, né? Vai ganhando porte, vai ganhando mais faturamento, vai entendendo as margens, vai entendendo o giro, aí você consegue trabalhar com o motoboy próprio, que pra mim é o melhor dos mundos. Eu não curto a ideia de ter gastar 30%, 27,5% pro iFood todo mês com o motoboy da plataforma. Principalmente se eu tenho um produto que precisa chegar perfeito na casa do cliente, né? Então, se a gente está falando de um poke, por exemplo, que a gente falou mais cedo, eu preciso que ele chegue perfeitamente arrumadinho. Talvez o motoboy da plataforma não entregue da forma que eu quero. Então, no longo prazo,
é interessante pensar num motoboy próprio. No curto prazo, o motoboy do acho que para iFood... começar foi essencial pra gente, né? Que vendia às vezes 1 num dia, 3 no outro dia, 5. Então não tem como ficar pagando o motoboy porque você fica no 0 a 0. Vendeu e deu tudo pro motoboy. Cria a demanda e depois você vai ajustando os detalhes. E esteja preparado para isso também, né? Aí o do cardápio lá do iFood tem que ter um produto isca. Tem que ter o mais destaques vendido. lá em cima. Destaques. Botar aquele risquinho ali do desconto, né? Era 59 por 49, aquilo chama muita atenção. Então tem que ter os destaques lá em cima. Muita gente não coloca, bota só os combos ali no início, os mais vendidos, mas não coloca aqueles destaques ali em cima. Tem que ter. Um insight para vocês. Os seus produtos que mais vão vender são esses que estão ali no início, tá? Dos mais vendidos e os destaques de cima. Então, posiciona eles direitinho, que vão ser eles que vão ser os campeões de venda. Seus... Com boa margem. Tem que ter boa margem. Se tu botar um que tá tendo prejuízo, aí... Tem gente que bota em destaque, de, sei lá, 50% Guaraná. de desconto. Também é sacanagem. Também é sacanagem. Eu já vi. Guaraná. Mas bota assim, em destaque, por exemplo, a que tem menor margem, lá, o pavê de Kinder Ovo com cada um com Kinder Ovo. Cara, ele tá perdendo dinheiro ali, não bota. Então, assim, não bota. Bota o que é... O que eu gasto menos? Se eu tiver que fazer um doce de banana com a minha banana que tá apodrecendo da minha torta tem que ser lá. totalmente intencional. Esquece isso de botar o que você gosta mais. O produto não é para você. Aqui você tá trabalhando e você tem que fazer o que é melhor para sua empresa. Tem produtos que são feitos de reaproveitamento. Por exemplo, você fez um bolo e você precisa cortar para alinhar ele. Aquelas aparas ali que iria pro lixo pode virar um bolo de pote. Entendeu? Porque aí, nesse caso, você bota ele de um destaque, você bota numa promoção, porque você já tá fazendo com as sobras, né? O morango que ficou feio, que não dá para ser para decorar, que vai ser os picadinhos, vai ser o recheio. Então, você vai tendo essas coisas e você consegue botar. Não pode botar o melhor produto como destaque, que é o que você tem menos margem, né? Exatamente. Mas é isso, assim, esses destaques tem que chamar muita atenção. O primeiro produto do cardápio não pode ser muito caro, senão a pessoa vai abandonar. Eu sempre recomendo muito o frete grátis nos primeiros 3 quilômetros, né? Pra quem tá perto. Porque não faz sentido você ter um delivery e o cara na rua de trás não saber que você existe. Então, o mais próximo ali vai ser só uma recorrência, tá? Porque quanto mais distante você vai tendo outros concorrentes, esses concorrentes conseguem entregar mais rápido e a experiência vai ser melhor. Então, foque em quem tá mais perto. Para você isso vai ser melhor também, porque você vai conseguir fazer mais entrega, vai otimizar mais. Às vezes a gente fica naquela ilusão, né? Vou aumentar minha área de entrega, vou entregar longeão, que aí vai abranger mais gente, né? Outra região. Então não colocar o frete grátis, tudo bem, não é obrigado, né? Mas você acaba atingindo se isso for uma das estratégias de marketing para você atingir mais gente, vale a pena. Faz por um período específico, até o momento que você não precise mais. A gente, no início, né, a gente falou assim, cara, se a gente botar frete grátis, como é que vai pagar isso? Porque tá tudo tirando do produto, né? Tudo tá dentro do produto. Então, chega uma hora que você não consegue aumentar tanto. E a gente conversou muito, aquela briga assim, bota, não bota, bota. Falei, cara, bota, porque a gente precisa entrar na lista de frete grátis, que aí a gente vai acabar vendendo mais. E aumenta para quem tá longe, porque o interessante não é vender para longe, entendeu? Já que vai ter que ir lá longe para entregar, então que ele pague por isso. E deu super certo, né? A gente acaba ficando... estratégia muito boa. Em destaque de várias formas. A gente tem um produto, uma lista de R$19,90, o almoço e jantar por menos de R$20, né? Isso dá um movimento absurdo. Eu ia falar isso, assim. Quando o primeiro ali é R$19,90, você tem frete grátis, entrou nessa lista, cara, um mundo maravilhoso. Porque você entra em 2 listas, né? Você vai entrar no frete grátis, vai entrar no até R$20. Quem tem Coca-Cola, né? Às vezes tem a lista da Coca-Cola, às vezes tem lista de Guaraná. Então, já ajuda, tá? Nessas listas ajuda muito. Pouca gente fala do feed também. Eu gosto de trabalhar o feed do iFood, postar ali, replicar. Não é eu vou vender muito por causa disso, mas é mais uma opção ali que você tem, né? Assim como eu gosto de trabalhar com o TikTok. Eu tô testando agora um TikTok para um restaurante, tá performando muito melhor que o Instagram. Que maneiro. Então, assim, aí depende do público também. Tem que analisar o público. E o TikTok agora já tá com AdSense também, já dá pra você fazer propaganda dentro dele. Agora já tá rolando até o WhatsApp, né? Anúncio pro WhatsApp. Então, tá maravilhoso. E aí tudo é teste, né? Testa por um tempo, vê como é que performa. Testa o influenciador, vê como é que performa. Metrifica isso. Eu falo muito pra quem tem base própria. Cara, não adianta só mandar pro influenciador. Ele tem que ter um cupom pra pessoa digitar pra você ver se valeu a pena ou não. Esse influenciador pode te dar 10 mil seguidores, mas se ninguém compra,
vale a Adianta pena. nada. Funciona. Então, acho que pensar no cardápio estruturado, como você falou, destaques, os combos, os mais vendidos, né, com boas fotos, boas descrições. Quando a pessoa entra, tem que ter os adicionais ali para aumentar o ticket médio. Pagamento online, cara, tem que aceitar o direto, porque as pessoas querem dar 3 cliques e comprar. Eu vejo muita gente que não aceita o pagamento direto pro iFood por causa da taxa. Porque vai Gente, pagar não existe- mais. Mas e outra coisa, você corre o risco do motoboy Exato. levar a maquininha ou esquecer de cobrar. Às vezes você precisa chamar o entregador do iFood e ele leva a maquininha e acaba botando a dele. Enfim, milhões de coisas podem acontecer. Se bota online, já tá pago, tá resolvido. Sua loja não precisa ficar gerando, entrando e saindo dinheiro. É tudo online, entendeu? Agora, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que tá incrível, e vai ficar melhor ainda, você é uma expert do iFood. Tu vai ter que trazer. Vai ter que trazer Quais são as uma novidades que novidade. estão vindo por aí, assim, que eles estão realmente querendo melhorar e ajudar as pessoas que estão querendo empreender? Deixa eu ver o que eu posso falar. Faz um filtro aí. Eu sou muito feliz de estar lá no iFood, né? Eu sou uma pessoa que fala muito mal do iFood e eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu falo muito mal do iFood, critico muito coisas que a gente tem que criticar mesmo. E eles criaram esse grupo, né, de experts. Teve prova, né? A gente fez prova. Então tem todo um processo para continuar lá. E aí, novidades. Anúncio. Vai rolar, já tá rolando, né, em algumas Vai ser cidades. através do feed? Não, Anúncio tipo de posicionamento no mesmo. posicionamento, quando você abre mesmo a tela. Ranqueado. Então, vai rolar, tá rolando já em algumas cidades. E vai vir com muita força e eu achei excelente, assim, achei muito bom. Não, tem muita gente que fica, mas vai prejudicar quem é pequeno. Não vai. Eles estão fazendo É um esquema bem oportunidade legal. para todo mundo de aparecer, né? A gente teve um avanço muito grande na questão dos cancelamentos e tá cada vez melhorando mais essa parte de cancelamento, porque tinha muita fraude, né? O cara falar que não recebeu e ter recebido, ou falar que estava em para consumo, então... E aí o iFood reembolsava tudo, isso já aconteceu comigo, eu pedi Era batata, veio nugget, ou era nugget, veio batata. E aí, na hora que eu fui questionar, o iFood me reembolsou o negócio todo. Eu falei, gente, mas eu só queria uma batata. Então, tudo isso já foi acertado, assim. Agora rola mais um diálogo entre o restaurante e o usuário e o cliente. E o restaurante pode argumentar que não concordou com aquilo. E no final vai para uma arbitragem do iFood, caso seja necessário. Mas a ideia é que nem chegue até lá. Então, essa parte de cancelamento melhorou muito, muito, muito. A gente tem tido muito menos cancelamento. Anúncio. A campanha inteligente tem melhorado, é uma coisa que a gente tem batido muito quando vai lá conversar com eles. Tem melhorado a campanha inteligente. E a ideia é que a gente comece a segmentar melhor, né? Aquilo que eu falei, de reativar clientes antigos. Então, para quem que eu quero direcionar esses cupons? Quero direcionar para clientes que não compram há mais de 90 dias. Então, isso tem sido trabalhado, a gente tem levado essa demanda para eles. Porque eu não quero liberar um cupom para quem já compra de mim todo dia. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A campanha inteligente peca muito nisso ainda. O que mais que tá vindo? Que eu posso falar? Solta o ouro aí, cara. Acho que a maior novidade são os anúncios. E como é que tá sendo a performance disso? Tem alguma noção? Eu vi que em Brasília já tá funcionando, tem alguma cidade de Acho São que Balneário Paulo. também já tá rolando, Camboriú. Mas tá fluindo bem. A gente tem um expert também que performa com ads e ele sempre manda lá. Como não chegou ainda no Rio, eu não posso testar. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida. Mas o iFood tem buscado muito esse diálogo com a gente, assim, porque a gente representa muitos restaurantes. Então, eles buscam muito esse diálogo e eles estão prezando muito pelo conteúdo. Então, assim, eu gravo muitos conteúdos pro iFood sobre gestão. Então, quem entra lá no Decola vai ver uma aula minha gigante, acho que de quase 3 horas sobre estoque. Desperdício, planilha de validade, planilha de porcionamento, rendimento, ficha técnica. Tem uma aula gigante lá minha. Então, não é só trazer as pessoas para dentro da plataforma. É dar o suporte para elas também. Isso é muito bom. E a última coisa que eu acho que vai vir, que eu espero que venha, é a transparência na tela de repasse. Né? Porque isso aí é uma questão que machuca a gente que está do outro lado. E muitos empreendedores falam, mas eu não entendo, porque cai uma parte aqui, a outra não cai. Eu tinha que receber tanto, recebi tanto. A gente questiona muito. Toda vez eu levo isso para eles e
eu acho que vai vir uma coisa boa iFood, aí. vamos lá, né? Dá uma Tem moral melhorado, aí, assim. pô. Teve um... Na última vez que a gente foi lá, a gente falou muito. E aí eles mudaram um monte de coisa. Só que aí deu um bug gigante. Parece que piorou a situação. A tela financeira ficou off uns 3, 4 dias. Aí depois voltou ao normal. Então eu acho que pra agora, pros próximos meses, talvez venha coisa boa aí. Mas... Vou focar nos anúncios agora, que eu acho que a notícia boa agora são os anúncios. Eu acho que você pode levar pro iFood sobre motoboy. Eu acho que tá faltando valorizar quem é bom e tirar quem é muito ruim. Sabe? Não tem um filtro hoje em dia. Fazer o treinamento deles, fazer o treinamento deles. Como tem os vídeos, né, de custo, tudo para os donos de restaurantes, você também treinamento. Tem. Em 2022, o foco do iFood foi muito a questão de melhorar a experiência para o restaurante. Né? A gente estava sofrendo muito do outro lado com cancelamento, com motoboy, com uma série de coisas, com taxa. E aí melhorou muito essa situação. E aí, em 2023, o foco é entregador. Porque a gente tem tido vários problemas com o entregador. Então, isso vai... Eu não sabia nem se podia falar isso, mas acho que pode. Não, já tá tendo alguns movimentos. Teve um caso em Brasília horroroso de um cara destratando o motoboy. E assim, tem todo o movimento de regulamentação que a gente não sabe o que vai vir esse ano. E o iFood se preocupa muito com isso também. Então, o movimento 2023 com certeza é entregador, a relação com o entregador. Seja para regulamentar alguma coisa mínima, seja para dar maior instrução, maior suporte, seja para ainda melhorar a situação com os restaurantes. Mas isso aí com certeza está no radar. Isso aí eu já ouvi deles também, com certeza tá vindo. A gente ouve muito dos nossos motoboys, né? Assim, poxa, a gente trabalha tão bem e vem esses caras para tirar a nossa credibilidade, Queima, né? Queima, aí parece que é todo mundo igual, mas então, é complicado. iFood pensa direitinho, com carinho com esses motoboys. Patrocina a gente também, pô. Pelo amor de Deus. Falo de você que todo episódio, Pior pô. que eu vou lá semana que vem? Na outra eu tô lá, eu falo de vocês lá. Aí sim, Vai ó. ter um papo food. Pô, já com a veio gente. quase todos os experts aqui, pô. Mas tem que vir alguém do iFood também, né? A gente já tentou, a gente tá gente tentando tá- aí. é, Quem tá em nem processo. sei. Já até esqueci. Não posso falar. Então... Mas tinha alguém. Mas o intuito desse podcast, Bia, é a gente poder realmente ajudar as pessoas que querem empreender. Porque eu e Ian, nós somos irmãos e a gente começou do zero também, sabe? Daquele que não tinha Perrengue nada. danado. No meio da pandemia, com a geladeira de casa, com o armário dele que era estoque, a gente comprou uma caixinha. A gente foi no centro do Rio, comprou embalagens assim, era o que a gente podia. E tá tudo bem. Só que o empreendedor, quando ele decide ser um empreendedor, ele tem que saber que ele pode começar do zero, com o mínimo possível, mas que ele tem que ter a visão grande, visão de águia, para ele crescer. Pô, se tivesse um podcast desse na época, ia me ajudar muito. Não tinha. Então... pensar que tudo que hoje é gigantesco, um dia já foi pequenininho. Exatamente. Então tem o que pensar próprio grande. iFood, né? Então, galera, vamos encerrar aqui o nosso episódio. Semana que vem tem mais. Vai vir um grande chefe aqui, eu não vou revelar agora. Ah, para de drama. Surpresa, Bia, mas é foi um um prazer chefe ter você legal. aqui com a gente. Obrigada, A gente adiou pessoal. esse episódio um tempinho, mas ficou muito Agora bom. deu certo. Foi ótimo. Obrigada, Obrigada, pessoal. viu? Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.